doença degenerativa, crônica e progressiva. Afeta o sistema nervoso central. No mundo, 4 milhões de pessoas sofrem os sintomas, o que representa 1% da população com idade a partir dos 65 anos. No Brasil, estima-se em torno de 450 mil casos. Estamos falando da doença de Parkinson, que foi descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico e cirurgião inglês James Parkinson. Depois de 2 séculos, ainda não se sabe a causa nem a cura. A única certeza é que atinge o cérebro e, consequentemente, os movimentos, a coordenação motora. Os primeiros sinais, como identificar, o tratamento, o papel da família, a rede de assistência e as terapias que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, a luta diária de quem convive com a doença e a busca incansável da ciência por mais respostas que levem à cura, ou pelo menos aliviem a dor e o sofrimento de quem recebeu o diagnóstico. A doença de Parkinson é o tema do Arquivo A desta semana, que você acompanha a partir de agora. É uma doença que ela tem como origem no sistema nervoso e ela tem um processo lento e gradual ao longo do tempo. A maioria dos quadros de doença de Parkinson ele é idiopático, ou seja, é uma doença que ela aconteceu, né? Não tem um fator de risco que a gente consegue determinar de maneira precisa com isso. Ao contrário do que muitos pensam, os primeiros sintomas não são os tremores. Os sinais começam a aparecer bem antes e, na maioria das vezes, não são associados à doença, o que dificulta o diagnóstico e o início do tratamento. A morte desses neurônios, ela pode começar de 10 a 20 anos antes do diagnóstico ser possível. Então, tem várias alterações que estão vindo lentamente, que podem ser alterações no intestino, constipação intestinal, alterações na qualidade do sono, quadros depressivos. Então, você pode ter vindo com uma série de alterações que já são associadas à doença, mas que não são características da doença. Até pouco tempo, os médicos diziam que a doença ocorria só a partir dos 50 anos. Mas nos últimos anos, pacientes cada vez mais novos têm desenvolvido sintomas, o que os especialistas chamam de Parkinson juvenil. O Rodrigo, hoje com 50 anos, é um exemplo. Percebeu que havia algo errado aos 38 anos e só aos 41 teve a confirmação. A vida assim normal, né? Uma pessoa 38 anos, 37, 38 anos, fazia uma academia 3 dias a semana, corria 2 dias a semana, uma vida saudável, alimentação, sempre procurei ter alimentação balanceada e tal, fazia tudo conforme figurino, né? Digamos assim. E aí quando chega em 2009, comecei a sentir um pouco de diferença na corrida, né? A corrida começou a ficar um pouco mais lenta, mais travada, meu pé começou a virar sem eu comandar aquele movimento e tal. E aí achei estranho e tal, fiz alguns exames de joelho, tornozelo e tal, e nada, não deu nada. E aí começou a cada vez ficar mais intenso esse movimento na corrida. E quando cheguei no neuro, ele me examinou um pouco, fiz alguns exames no consultório e fala assim, pô, cara, vou te falar que você está desenvolvendo Parkinson juvenil. No caso da Daniele, foi ainda mais cedo, aos 30 anos. Também demorou para ter o diagnóstico definitivo para Parkinson. Eu estava terminando o doutorado um pouco antes de começarem os sintomas motores, então a minha vida era muito agitada. Era bolsista do governo, então eu trabalhava muito, às vezes 13, 14 horas por dia, não tinha final de semana, feriado, férias, nada, né? Trabalhando para poder terminar o doutorado. Já que estava um pouco... tinha alguns sinais não motores que eu não fazia ideia que fazia parte do quadro do Parkinson. Então, assim, um pouco de baixa autoestima, prisão de ventre, tinha muito sono, né, o sono o tempo todo, tinha bastante pesadelo.
Isso assim, um pouco antes de começar os sintomas motores. E aí foi passando tempo. E eu fazendo exame, comecei a procurar outros médicos. E aí foi uma saga, né? Eu fazia, nada dava alterado, nada. Eu fui fazer parte do meu pós-doutorado nos Estados Unidos e passei um período de 6 meses lá. E nesse período, por causa de estresse, assim, foi muito bom por um lado, pelo lado profissional, lógico, mas sempre, né, mudança causa um certo estresse. E aí quando eu voltei, eu estava tomada de sintomas. Eu já não conseguia lavar meu cabelo sozinha, não conseguia, tinha que usar a escova elétrica para escovar os dentes. Então, os cuidados do dia a dia, eu já estava com dificuldade. Nós não temos nenhum exame que seja definitivo para fechar o diagnóstico de doença de Parkinson. O diagnóstico ele depende de um exame físico. E esse exame físico envolve tanto a história, então como esses sintomas, como as alterações que essa pessoa está experimentando evoluíram e quais as características dessas alterações. Bom, embora a maioria das pessoas associem o Parkinson ao tremor, porque é o que aparece, é o que as pessoas visualizam, o tremor não é o sintoma que a gente chama de cardinal, o sintoma-chave para o diagnóstico da doença de Parkinson. O sintoma-chave é um sintoma que, na verdade, ele reduz a velocidade dos movimentos, ele reduz a fluência dos movimentos, ele chama-se pradicinesia. O Rodrigo, a Daniele e muitos outros que descobriram cedo ou tarde a doença, dividem e carregam um mesmo sentimento. Eles não esquecem o dia que receberam um diagnóstico e tiveram suas vidas modificadas e desenvolveram a partir dali um outro sintoma do Parkinson. A gente fala que depressão é um sintoma não motor, tá? Apesar de as pessoas que estão vendo um paciente acharem que é só aquilo, não. Os pacientes com doença de Parkinson têm sintomas não motores associados. Aquilo me deixou profundamente deprimido já, porque eu, no fundo, assim, por mais que eu esperasse que pudesse ter alguma coisa, eu não esperava que fosse uma coisa tão impactante quanto o Parkinson, uma doença que eu não conhecia na época. Era uma doença que se associava àquele senhor de mais idade que treme, que anda todo tortinho, que tem dificuldade de caminhar e tal. Então aquilo me veio a imagem de eu ficando assim em pouco tempo, entendeu? Então o choque foi muito grande. É como se minha vida tivesse um horizonte de 80 anos, em média, e virasse para 43 anos. Eu tinha um olhar triste, as pessoas falavam para mim. Eu não tinha mais aquela vida que eu tinha, né? Assim, no olhar, nas pessoas que me falavam como que eu estava. Então, assim, fraqueza foi um dos primeiros sinais. Quando ele foi me dar o diagnóstico, eu estava sozinha no consultório. E ele falou assim, é Parkinson mesmo. E começou a prescrever o remédio. Nessa hora, assim, tipo, meu mundo desabou. Eu comecei a me beliscar, mas eu me beliscava com força, porque eu achava que eu ia acordar daquele pesadelo, que aquele não era real. E quando começam a aparecer os sintomas motores da doença, como o tremor nas mãos, a lentidão nos movimentos e a dificuldade em falar e andar, surge outro grave problema, que pode inclusive comprometer o tratamento. E tudo isso vai levando a um isolamento social. Então, ele vai ficando cada vez mais restrito. A rede de contato deles vai ficando cada vez mais restrita. Junte-se a isso os ambientes que têm muito pouco acessibilidade. Junte-se a isso o estigma, então você vai conversar com pessoas com Parkinson, muitos deles vão contar que já passaram por situações de constrangimento, por serem confundidos, por exemplo, com pessoas alcoolizadas, por causa da fala, por causa da questão do equilíbrio. Muitos deles são, então, hostilizados, por exemplo, já relatos inúmeros em fila de banco, colocando as compras dentro da sacolinha do supermercado, porque como eles são lentos, as pessoas ficam impacientes para passar no ônibus, porque as pessoas se impacientam com a lentificação, então eles se sentem pressionados e infelizmente a população no geral tem pouco conhecimento sobre o Parkinson. Eu fazia as coisas, né, saía, mas eu tentava evitar ao máximo. Então, por exemplo, a família, vamos comer pizza, vamos sair. Para mim isso era uma tortura, porque nem cortar a pizza eu conseguia. Muitas pessoas
elas ficam constrangidas, né? Levam um constrangimento social. E então eles ficam reclusos às suas casas, evitam encontros de família, evitam festas, ir a shoppings, ou seja, a pessoa ela se auto-exclui da sociedade. Quanto mais cedo procurar o especialista, no caso o neurologista, e ter o diagnóstico, mais a chance de melhorar a qualidade de vida do paciente com Parkinson. Hoje, o tratamento é feito à base de medicamento, combinado com uma série de terapias. A parte medicamentosa, né, são os medicamentos que estão disponíveis no nosso meio. Eles fazem a tentativa de repor aquele neurotransmissor, a dopamina, que está em falta no nosso cérebro, né? Então, a gente tem a levodopa, que é uma substância que é um precursor da dopamina, que a gente já entra. Tem outras medicações que são adjuvantes, que vão potencializar esse medicamento para tentar criar um ambiente mais normal para aquele cérebro. Fisioterapia, atividade física, fonoaudiologia, terapia ocupacional, são terapias adjuvantes que vão ajudar bastante, tá? Que vão ajudar, são terapias não medicamentosas, que vão ajudar no dia a dia na pessoa passar por cima das dificuldades que ela vai ter ao longo desse curso da doença. Em relação à cura, a gente não vai falar em cura pelos próximos 100 anos, diria. Tá? Cura porque é o seguinte, a gente não sabe quando começa essa doença. A gente precisaria ver quando ela começou, porque quando ela começa a manifestação, ela já tem pelo menos 10, 15 anos de degeneração. A medicina também tem avançado em procedimentos cirúrgicos no tratamento da doença. Em alguns casos, já é utilizada a técnica de implante de eletrodos cerebrais para reduzir a rigidez muscular e melhorar os movimentos. Tem casos que a gente pode lançar mão de cirurgia, que são implantes de estruturas intracerebrais, né, que vão estimular aquela região que eu falei previamente, que está pobre em dopamina, vai estimular com estímulos elétricos, né? E esses estímulos, a pessoa insere um marca-passo, e esse marca-passo ele joga esses estímulos lá dentro do cérebro. Claro, são casos selecionados, né? A gente tem casos que pacientes que têm pouca resposta ou quase nenhuma resposta à terapia medicamentosa, a gente pode lançar a mão da cirurgia, e isso melhora muito a qualidade de vida, né, do paciente. E nesse processo, seja ele qual for, o papel da família é fundamental. A família fica
Dinheiro, ela também, e os filhos se encaminhando, é complicado, mas passa, viu? É a família que vai apoiar, é a família que vai incentivar. Né? A gente tem casos, já vi casos de que a família faz o oposto. Né? Às vezes a família critica, às vezes a família põe para baixo ao invés de motivar. E a evolução desse paciente é muito mais difícil, é muito mais árdua. Quando a gente tem a família unida, o quanto isso favorece para que ele tenha bons resultados. A família é essencial na doença de Parkinson, no paciente com a doença de Parkinson. Eles têm que ter a noção, a consciência do que é a doença, o que esperar do tratamento, tá? E também o auxílio nas dificuldades do dia a dia do paciente com doença de Parkinson, que não vai conseguir, por exemplo, abotoar uma camisa, não vai conseguir fazer uma faxina, porque não vai conseguir. Então as pessoas precisam entender que vão ter limitações motoras também. No dia a dia, é constante. Em que sentido? É acompanhando, dando os remédios, né? E sentindo as dores junto da filha, né? Porque não é fácil. Assim como tem aqueles momentos que ela chora, a gente chora mesmo internamente, né? Então é bem dolorido. Percebi que ali no final o senhor se emocionou também. Sim. Um pouquinho de sentir dessa dor. Mas Verdade. também sentiu orgulho da filha, né? Sim, exatamente. Ela partiu para recuperar, vamos dizer, o terreno perdido, né? No sentido de que se não pôde continuar na profissão dela, ela chegou ao nível de cientista, né? Mas pelo menos criou um projeto para ajudar as pessoas, né? Então isso nos torna assim pai e mãe com muito orgulho, né? A seguir, a rede de assistência que oferece aos pacientes de Parkinson o tratamento e as terapias para enfrentar as limitações motoras e melhorar a qualidade de vida. Nesse processo de tratamento e acompanhamento dos pacientes com Parkinson, a rede de assistência é essencial. Aí entram as associações. Eu vou convidar você a partir de agora no Arquivo A especial Doença de Parkinson a conhecer a primeira associação da América Latina, a Associação Brasil Parkinson. Foi fundada há 38 anos. Está nesse prédio aqui em São Paulo há 28 anos, como a gente vê na placa ali de inauguração. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho do trabalho, da importância dessa associação para o tratamento dos pacientes com Parkinson. Para isso, a gente vai conversar com a Érica, fisioterapeuta, presidente da Associação Brasil Parkinson. Como é que surgiu a ideia dessa associação? A gente está falando aí de 40 anos atrás. Imagina, hoje a gente tem pouca informação ainda sobre o Parkinson, imagina aquele tempo, né? É verdade, o Dr. Samuel Grossman e a dona Marilandes Grossman tiveram um papel fundamental para começar as associações no Brasil. Ela é a primeira e maior da América Latina, não havia nada em nenhum país vizinho, eles trouxeram esse modelo da Europa e dos Estados Unidos. Por isso o nome Associação Brasil Parkinson, uma homenagem à Associação França Parkinson. De lá para cá, nesses 38 anos, nós temos atendido centenas de pacientes por mês com diversos tipos de reabilitação, fisioterapia, fono. Nós temos hoje em dia 22 diferentes atividades onde o paciente pode vir e fazer no mesmo lugar um tratamento multidisciplinar. Então vou convidar você a conhecer agora as instalações da Associação Brasil Parkinson para a gente ver um pouquinho de todo esse atendimento, essa rede de assistência que é feita aqui em São Paulo. A gente vai conhecer agora, ao lado da Érica, uma das salas que é utilizada para fisioterapia das pessoas que são atendidas aqui pela associação. Fisioterapia, que a gente já viu, é essencial, né? Para o paciente de Parkinson,
é fundamental. O exercício físico, Eduardo, é a única terapia modificadora da doença de Parkinson. Então, a medicação, ela alivia sintomas da doença, mas a atividade física tem se mostrado eficiente para diminuir a velocidade com que a doença evolui. E tudo isso é para que ele possa viver bem dentro de casa e também fora de casa, na sociedade, para que ele não se esconda, né? Porque tem muita gente que tem vergonha dos sinais, dos sintomas do que aparecem com a doença. E aí ele consegue não vencer e curar, mas consegue administrar melhor, né? Você sabe, Eduardo, que é uma resistência até para chegar aqui. As pessoas se isolam de uma maneira ou negam a doença que não querem encontrar outras pessoas com a mesma doença. Então tem histórias aqui de pacientes que vieram, foram embora e 10 anos depois voltaram. É isso aí, agora a gente vai conhecer uma outra sala, que essa sala é muito bonita, né? Mas eu vou deixar surpresa para vocês, vamos lá. Abstraindo do dia a dia. Então tem coisas lúdicas muito importantes, mas muito importante também é a questão motora, lógico, eles têm que fazer movimentos finos, que para eles também é difícil, a parte de coordenação, de movimento, mas também essa questão da atenção, da questão cognitiva envolvida na tarefa de pintar. A autoestima também, né? Ou seja, ele pintando um quadro como esse, a gente vê só quadros bonitos, né? Com esses toques mais finos, que a gente não imagina a pessoa que tem essas limitações motoras, né? Aí eles sentem assim, não, eu posso fazer. A vida não acabou, né? A vida pode ter um outro significado. Eles dizem assim, Eduardo, que o Parkinson os prende, mas que a arte os liberta. A Associação Brasil Parkinson atende hoje cerca de 300 pacientes. Além de todas as atividades terapêuticas, a entidade iniciou uma nova fase, agora de pesquisa. Em parceria com a USP, Universidade de São Paulo, a associação começou a testar este ano 2 equipamentos em pacientes com a doença. Os resultados poderão ajudar a avançar em novas técnicas de tratamento do Parkinson. São 2 aparelhos, o F-NIRS e o Gait Right. Então, um avalia a marcha, é um teste para você ver como está o caminhar da pessoa com Parkinson, quais as alterações já existem. Se a gente conseguir fazer desde a hora que o paciente chega na associação, você consegue ao longo do tempo ver as modificações que a doença tem feito no caminhar da pessoa com Parkinson. A gente sabe que a marcha é muito afetada por conta da dificuldade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E associado a isso, a gente tem o F-NIRS, que foi comprado pela Universidade de São Paulo, pelo Neuromate, que vai nos ajudar a ver a atividade cerebral das pessoas com Parkinson. Então, a grosso modo, é como se fosse uma ressonância magnética, não é isso, mas para a gente entender que vai mapear a atividade cerebral enquanto você anda, né? Dentro da ressonância você fica parado. E o F-NIRS te possibilita avaliar como está a função da pessoa com Parkinson, a função cerebral, durante o
movimento de marcha, durante um esporte, jogando ping-pong aqui, a gente consegue ver essa mudança durante o curso da doença. E isso pode nos trazer terapias mais assertivas, porque eu consigo, a partir de um padrão que você começa a conhecer de evolução da doença, se antecipar e fazer coisas mais assertivas, terapias mais assertivas para que o paciente tenha um resultado. Não era o mal de Parkinson, era o bem de Parkinson, né? Então você acaba desenvolvendo outras atividades. Eu, por exemplo, encontrei o tênis de mesa, o famoso ping-pong. Nunca imaginei encontrar ping-pong, adorei, estou feliz da vida com o ping-pong e não tem tido muita influência negativa o Parkinson para mim por enquanto, né? Eu sei que é uma doença evolutiva, foi na associação, descobri aqui. A associação é o máximo, viu? Já vou avisando que é demais. Então você acaba realmente curtindo, que eu já tenho 66 anos, né? Então você já não tem muito tempo pela frente, o futuro é bem menor que o passado, né? Então a ideia é curtir o momento mesmo e carpe diem. No Rio de Janeiro, a Associação Parkinson Carioca também oferece várias atividades aos pacientes, como fisioterapia, dança, reiki e capoeira. Foi criada em 2008 para ajudar no tratamento e defender os direitos das pessoas que têm o Parkinson. Eu sou fisioterapeuta, professora universitária, e nos serviços de fisioterapia, né, que foi montado há muitos anos atrás, junto com os meus alunos, eu comecei a atender pacientes com doença de Parkinson. E foi surgindo 1, 2, 3, até que um belo dia eu olhei para o lado e tinha 20. E um dos pacientes nos propôs, então, criar uma associação para defender os direitos, né, de cidadania daquelas pessoas, né, dessas pessoas que a gente atende até hoje. E assim foi feito. Nasceu a Associação Parkinson Carioca em 2008 e até agora, né, estamos prestando esse tipo de atendimento. O nosso advogado, inclusive, volta e meia, quando há demanda, a gente está em busca de remédio gratuito, né, de direitos, né, que estão previstos para as pessoas. O problema da medicação com o paciente de Parkinson é muito grave, porque são remédios, além dele tomar muitos remédios porque ele é idoso, ele tem os remédios específicos de Parkinson, que são remédios muito caros. Alguns estão na rede de medicamentos especiais, outros são fornecidos na clínica da família. E muitas vezes tem descontinuidade, o paciente não consegue ter acesso, então a gente também atua dentro dessa linha. Todo o trabalho aqui é voluntário e o atendimento voltado para os pacientes carentes que não têm condições de pagar pelo tratamento em hospitais e clínicas particulares. A recompensa é ver a evolução das pessoas com Parkinson. A gente avalia os pacientes quando chegam, avaliam periodicamente, há cerca de 2 meses, e a gente consegue ver uma evolução importante, né? Um dos problemas do paciente de Parkinson é a dificuldade de marcha, né? E o risco de queda. É sempre uma instabilidade postural, um risco de queda aumentado. A pessoa fica com medo de cair, então ela já não sai de casa, ela já não quer pegar condução, ela já não quer andar na rua. E com o trabalho da fisioterapia, esse medo diminui porque as condições físicas da pessoa melhoram. Então ela anda melhor, ela se desloca melhor, ela vai onde ela quer com muito mais facilidade. Então essa é a grande vantagem, eu posso dizer. A outra é que essas pessoas têm pouca destreza manual. Então elas não conseguem abotoar botões, elas não conseguem escrever, muitas vezes a assinatura já não é mais reconhecida. Então a gente faz todo um trabalho de mão para mobilidade, para destreza, para treinamento de escrita, e isso também ajuda na qualidade, né? A pessoa pode manusear objetos, enfim, com facilidade. Aqui a gente trabalha com uns grupos de Parkinson e também com atendimentos individuais de pacientes neurológicos, de outras questões neurológicas que precisam de atendimento fisioterapêutico. A gente temos pacientes aqui que melhoraram muito desde o primeiro contato que começaram os atendimentos. Então, tem uns aqui em específico, né, que melhoraram bastante, então a gente tem alguns atendimentos mais individualizados
para aqueles que realmente precisam de um olhar mais próximo, e os outros ficam no grupo, então a gente especifica. O tratamento em si, ele tem benefícios muito bons na qualidade de vida de todos os pacientes que apresentam, então é além da doença, né? A gente trata não só o paciente com Parkinson, mas a gente acolhe, tem todo um olhar específico para a gente ver essas pessoas. Se essas pessoas, 92 hoje, não estivessem aqui na associação, como é que elas estariam? Sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de tratamento, acompanhamento? A maioria em casa, sentada no sofá. Esse gingado todo mundo já conhece. A capoeira ganhou as ruas do Brasil inteiro. São muitos benefícios, inclusive para os pacientes com a doença de Parkinson. A dança, os movimentos, a musicalidade e a inclusão social. Está comprovado. Essa ginga melhora e muito a qualidade de vida deles. A gente tem a dança, a gente tem a defesa pessoal, a gente tem a luta, né? Tem a expressão corporal, os movimentos, a gente tem o que o Parkinson precisa, que é agilidade, que é mudança de direção. Eu utilizo os movimentos com a musicalidade o tempo todo, utilizo um berimbau, o pandeiro, o atabaque como um ritmo para que eles tenham o time externo. Né? Então uso a musicalidade como time externo para que eles melhorem a marcha. Capoeira te diz tudo. Eu te ensino a ser ágil. Não, na minha idade já não dá para ser a agilidade que eu poderia ter, mas só lamento ter descoberto muito tarde. Ai, me dá mais assim, conforto, tranquilidade. Agora eu consigo sentar, me levantar, consigo. E consigo agora levar uma vida assim, normal, né, em termos, né. Mas eu tô gostando. E também estar entre amigos, né? Isso pois é bom, né? Muito, muito bom. Se sentir acolhido. É muito bom mesmo. Me deu mais tranquilidade. Que nem São Antônio, recomenda a capoeira? Ah, recomendo. O Parkinson, assim como outras doenças neurodegenerativas, não tem cura, mas tem controle. Ou seja, o tratamento que une medicação a diferentes formas de terapia melhora a qualidade de vida dos pacientes. Nesta clínica em São Paulo, que existe desde 2017, o atendimento é humanizado e focado em atender as necessidades motoras de cada um deles. Aqui, o paciente é o centro de todo esse processo. A gente vai considerar ele como um todo, né? Tem o aspecto biopsicossocial, né? Então, ele também, a gente foca no que ele quer, não só o que ele precisa. Como fisioterapeutas, a gente vai fazer a nossa avaliação fisioterapêutica que é necessária e a gente vai ver as necessidades que ele tem, né? A força muscular, a mobilidade, a forma que ele anda, por exemplo. Mas, além disso, a gente também tem que considerar o que ele quer. Qual é o sonho dele? Por que ele veio aqui? O que ele quer melhorar? Às vezes as duas coisas são iguais, né? O sonho dele e o que ele precisa são a mesma coisa. Mas muitas vezes não são. O que eu vejo é diferente do que ele quer. Então aqui a gente trabalha da forma para a gente abranger das duas formas. Trabalhar o que ele precisa.
inspiradoras de pacientes com Parkinson que transformaram a doença em motivação para uma nova vida. Hoje a minha vida não está o que eu planejei antes de ter o Parkinson. Porque eu achei que ia ter mais autonomia. Eu falei, olha, quando me aposentar, eu posso dar assessoria nas escolas, que é uma coisa que eu gostava. E eu não tenho mais esse acesso. Então não é como eu planejei. Mas não é nem pior nem melhor. É diferente. E hoje eu estou feliz. Para mim, eu estabeleci que eu não aceitei a doença. Né? Eu me adapto a ela, porque ela muda todos os dias. Então não adianta eu me adaptar aos sintomas que eu estava ontem, porque hoje já mudou alguma coisa. Então, é uma constante adaptação com o Parkinson. O que eu tenho que aceitar é a nova versão da Daniele, que eu também tenho que aceitar todos os dias. É um desafio diário lidar com o Parkinson. O maior aprendizado com a doença? Que a gente tem que valorizar a nossa vida. Agarrar a vida. Parabéns por tudo, viu? Obrigada. Que você fez, que você faz. Você é inspiração para muitas pessoas. Principalmente para aquelas pessoas que estão descobrindo a doença agora e às vezes vem no Parkinson o fim de tudo. Não, pode ser um recomeço. Você está mostrando que é possível esse recomeço, viu? Parabéns. Obrigada. Se eu cheguei a 10 anos até aqui, que eu não esperava chegar desse jeito, 12 anos, vamos botar mais 10 de meta? Vamos vivendo ano a ano? Então essa é a minha meta, assim, vou vivendo ano a ano sem pensar muito, mas imaginando que é possível chegar lá na frente bem também. Mas para chegar até aí, a caminhada foi longa e com muitos obstáculos. Mas todos afirmam que valeu muito a pena, todo o sofrimento. A cada dia é um novo amanhecer, um novo desafio. Imagine só um dia nublado, de chuva, sem o brilho do sol. Foi assim que o Rodrigo definiu o dia em que recebeu o diagnóstico de Parkinson aos 38 anos de idade. Foram 6 meses, até o despertar para o novo tempo. E o céu finalmente voltou a se abrir. O que moveu o Rodrigo? Atividade física e se desafiar cada vez mais, principalmente nas alturas. Já acostumado com a atividade física bem antes da doença, o Rodrigo descobriu depois do Parkinson e de um longo período de depressão, uma nova modalidade que o fez recuperar o ânimo de viver, a escalada em montanhas. A primeira foi no Aconcagua. Desde então, não parou mais. Quando gravamos com o Rodrigo, ele já estava de malas prontas para o novo desafio, o vulcão mais alto do mundo, que fica no Chile. Falei assim, quando eu tive o diagnóstico, eu não imaginava que estaria nem andando 5 anos depois. Eu estou aqui 12 anos depois, subindo a maior montanha do caso Aconcagua da América, a maior montanha do hemisfério ocidental da Terra. E estou aqui, bem, estou subindo com minhas próprias pernas, não tem ninguém me ajudando a subir aqui, ninguém me colocou aqui. E vou de novo fazer outra montanha, então assim, é uma vitória sobre a doença. E no fundo, você tocou num ponto muito interessante, que eu acho que no fundo é isso que me motivou e me motiva a subir a montanha, entendeu? É lúdica, a vista é bonita, é a natureza. Mas se não tivesse a questão do brigar e mostrar para o Parkinson que eu estou ali, ó, se eu quiser eu chego lá onde você acha que eu não chegaria, não teria a mesma pegada, entendeu? Vou te enfrentar. Vou te enfrentar, entendeu? Estou te enfrentando e respeito você, mas me respeita também, entendeu? A vida é minha, eu guio do jeito que eu achar melhor e você fica quieto no teu canto nesse momento aqui, entendeu? Então um pouco isso, assim, de instigar a doença e desafiar ela, com certeza. E o Rodrigo faz das suas escaladas e do seu dia a dia uma inspiração para quem, exemplo dele, teve que aprender a conviver com o Parkinson. Nunca fui muito de rede social, não, né? Eu sempre fui meio avessa e tal, Enfim, aí eu comecei a colocar um pouco do que eu fazia no Instagram e comecei a ter um retorno muito legal, assim, de pessoas que, exatamente o que você falou, pessoas que mais me procuram, tem 5, 6 pessoas por dia novas me procuram, tive diagnóstico há 6 meses, há 1 ano e tal, estava super
sem nenhum tipo de perspectiva, vi teu post, vi que você tem tanto... Pô, obrigado, e começa a fazer atividade física. Muitas pessoas, assim, começaram... Aí a pessoa já tem um contato há mais tempo, 6 meses, 1 ano, mudaram de vida radicalmente, estão se sentindo melhor. Cara, eu fico muito, muito feliz com isso, entendeu? É uma coisa que você vê claramente, você está modificando para o melhor a vida das pessoas. Assim que descobre a doença e tem o diagnóstico confirmado, a maioria dos pacientes com Parkinson sofre o impacto emocional. Alguns ficam até paralisados. E aí, são 2 caminhos a seguir: se entregar ou se adaptar e seguir em frente. Foi o que fez a Carmen. São 15 anos convivendo com a doença. Nesse período, reaprendeu a viver, dos afazeres mais simples aos mais difíceis do dia a dia. O meu compromisso vai ser ajudar as pessoas que passam por que eu estou passando. É o meu compromisso. E hoje é o que eu faço. Eu faço um trabalho voluntário e cada pessoa que eu atendo ou oriento é uma forma de devolver a Deus o muito que Ele me dá. Então a fé é acima de tudo. A fé na sua religião, em Deus, qual é o seu Deus, ela é fundamental. A principal lição que aprendeu com a doença, a Carmen traduz em arte. Esse vidrinho aqui é o vidro do Prolopa, que é o remédio, a medicação da linha ouro, que todo mundo fala. Que quando o médico dá para você, se ele fizer efeito, sinal que é Parkinson mesmo. E quando eu tomei, eu parecia que era uma florzinha que estava morrendo, e tomei, colocaram água, eu desabrochei. Foi bem a sensação que eu tive. Então, esse vidrinho a gente colocava para reciclar, eu podia jogar fora, tá? Eu falei, não, eu sempre fui a favor de reciclar, ou de reaproveitar. Ele pode se transformar numa coisa maior, porque o remédio é feito para dor. Todo mundo pega o remédio no posto, pega a caixinha lá para mim. Todo mundo pega no posto o mesmo remédio, a caixinha e tal. Só que o remédio é para dor, como qualquer outro remédio. Só que o uso que eu vou fazer dele que vai me curar. Mas para esse vasinho se transformar, esse vidro se transformar num vasinho, existe um caminho, uma ponte. E dessa ponte faz parte todas as pessoas que a gente conhece. Vocês vão fazer parte agora dessa ponte. Os familiares, a equipe médica. Esse vasinho fala por mim. Então eu falo assim, eu podia escrever a história dele para as pessoas entregarem. Não, mas ele está junto comigo, eu tenho que ir com ele, né? Eu falo para as pessoas, quando você for entregar, não entrega só o vasinho, explica do que ele significa. E aqui está o nome da associação que nós colocamos. De uma dor uma flor. A vida é muito mais que um diagnóstico. A história da Daniele e sua relação com Parkinson não é muito diferente. Descobriu a doença quando estava no auge da carreira profissional de cientista. Com o diagnóstico veio a depressão e o isolamento dentro de casa. Mas chegou o momento de virar a chave e dar um novo sentido à vida. E elas começaram a me olhar com dó, sabe? Aí isso foi me incomodando. Falei, gente, estudei tanto, fiz tanta coisa. Para agora as pessoas me olharem com dó, estava me ferindo, sabe? Me feria, porque é muito ruim você ser visto assim como um coitado. Coitada, enfim. E aí, eu lembro que eu estava em casa lá em Goiânia, tinha um espelho grande no meu quarto. Aí fui pra frente do espelho e comecei a me questionar em relação a isso, né? Por que isso estava acontecendo e tal. E aí eu olhei bem pra mim, assim, no espelho, e aí eu vi que as pessoas tinham um motivo para me olhar com dó, porque eu estava com dó de mim. Então, eu estava me posicionando como vítima de tudo, sabe? Da questão do Parkinson. E aí, naquele dia, eu olhei de volta, né? Fiquei pensativa um pouco, voltei pra frente do espelho e olhei bem pra mim. Falei, podem até sentir dó, mas antes vão sentir orgulho. Essa experiência foi parar nas páginas de livros que escreveu primeiro com o pai e depois com as próprias mãos. Eu já escrevia, né? Mas começou numa brincadeira. Ela, não lembro se ela, acho que morava já em Belo Horizonte, né? E quando ela fez 15 anos, eu fiz uma poesia, né? Aí, por acaso, eu mandei para ela, depois de muitos anos. Aí ela respondeu poeticamente. Aí começou a brincadeira, eu mandava, ela respondia, eu mandava, mas tudo poeticamente, né? Aí depois eu coloquei no livro. Aí depois ela entrou em mais 2, no total de 3 comigo, né? Aí depois resolveu fazer a carreira solo poética. Mas não bastava, e a Daniele partiu para a internet, sempre motivada em ajudar as pessoas
que também passaram a enfrentar a doença. Foi aí que surgiu o Vibrar com Parkinson. Foi uma inspiração que eu tive, e aí vieram algumas coisas na minha cabeça, assim, eu comecei a anotar. Só que eu ainda estava num período, né, de depressão, que eu oscilava muito entre altos e muito baixos, né, mais no baixo do que no alto. E aí, quando eu me sentia bem, eu ia pro computador e escrevia. Comecei a desenvolver, assim, a partir dessas primeiras flashes, assim, que me veio. E aí, aí eu ficava ruim, parava. Aí depois me sentia bem, outro dia ia lá, começava a escrever de novo. Aí eu falei, nossa, tá bacana isso que eu escrevi. E às vezes tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha escrito. E aí foi, assim, um processo de quase 1 ano fazendo isso. E aí, que era a questão da conscientização, né, por tudo que eu já tinha passado até ali, e eu comecei a ter contato com outras pessoas em grupos fechados de Facebook que também tinham Parkinson de início jovem, mas também se escondiam. Então os sentimentos eram os mesmos, as dificuldades eram as mesmas, as demandas eram as mesmas, né, falta de informação, não saber como cuidar. Eu falei, poxa, eu trabalhava com pesquisa, conhecia vários médicos, tinha acesso a trabalhos científicos internacionais. Por que eu não poderia utilizar isso para poder ajudar outras pessoas também? Aí eu peço sempre ajuda para Nossa Senhora Aparecida, para ela nos cobrir com o manto dela, dando proteção, saúde, paz. É isso. E seguir em frente. Com certeza. Como é que o senhor define a Dani? Fabulosa. Parabéns pela filha. Parabéns ao senhor, esposa, Obrigado. à família. É uma luta diária contra a doença, mas hoje a Dani aprendeu a se defender das dificuldades motoras que o Parkinson traz. É como no boxe. Nos treinos, ela adapta o seu corpo à nova realidade. E os golpes ajudam a libertar a sua mente. É o equilíbrio entre a saúde física e mental. Surgiu de uma maneira muito importante, porque eu estava já com muitas dificuldades, bem debilitada para fazer algumas coisas, principalmente me locomover, e tem me ajudado bastante, né? Desde que eu comecei, faz uns 4, 5 meses que eu comecei, e já senti diferença na minha postura, na agilidade, estou ficando melhor no on do que eu ficava antes. O off é bem difícil ainda, né? Mas a gente está batalhando, né, para melhorar minha condição física e a condição respiratória também melhorou bastante. Ele é uma pessoa assim muito solícita, companheira, sabe, compreensiva, uma pessoa muito bacana e entendeu e foi muito empático com a minha situação. Então tem momentos que eu estou muito mal na aula e eu falo assim, Francisco, né, aí não, vamos parar, Dani. Você já tomou seu remédio? Vamos ver como é que a gente faz aqui. Então, a aula é adaptada de acordo com a minha condição daquele dia, né? Então, assim, tem dias que eu chego super bem e, de repente, do nada eu travo. Ou, às vezes, chego aqui quase arrastada, né? Porque é difícil, às vezes, eu travo muito. E aí, conforme eu vou fazendo a atividade, vou melhorando. Então, assim, cada dia é um dia. É completamente diferente. Não tem um treino igual ao outro, né? Eu vou aprendendo também com ela, vou aprendendo com os dias dela também. Uma hora ela tá de um jeito, outra ela tá de um jeito. E para muitas pessoas, que nem ela falou, não conseguem entender. E eu tenho uma paciência de entender o caso dela. Eu passo alguns exercícios que vão estimular a coordenação motora dela, também cognição. Ele passa muito exercício de desculpa te interromper, ele passa muito exercício de dupla tarefa. Isso, exatamente, dupla tarefa. Igual a gente estava fazendo ali no saco com a corda, ela vai ter que bater e desviar da corda também para não tocar. A Dani hoje para mim representa, assim, ela é um símbolo de uma mulher guerreira. Toda vez que eu olho para ela, eu olho uma mulher assim que é extremamente guerreira, cara, extremamente guerreira. Às vezes ela se coloca um pouquinho assim pra baixo, mas eu vou lá e dou um toquezinho, ó. Vamos lá, você consegue, entendeu? Aí ela vai e sobe. E essa parte do estímulo é importante, você tem que fazer de coração e com vontade, senão, se for só fazer da boca pra fora, não dá certo. Porque a pessoa sente
a empatia da outra, entendeu? É uma vibração, né? Isso, então, é um vibrar. Hoje nenhum golpe te derruba. Espero que não, eu tô lutando pra... E se derrubar, eu levanto. Exatamente. Não, nenhum. E quando derruba, ela se levanta e levanta mais forte ainda, tá? A vida sempre recomeça. A vida é cheia de recomeços. Eu sei que se você receber esse diagnóstico agora, tá passando um turbilhão de coisas na sua cabeça. Você tá pensando que sua vida acabou, que não tem mais saída, que agora o que vai ser de mim? Mas tem saída, tem possibilidade, tem controle. Eu falo que dentro da fisioterapia neurofuncional, a gente às vezes espera grandes mudanças. Mas as mudanças, na verdade, elas vêm como passinhos de formiga, eu gosto de falar, que são pequenininhos. São pequenas mudanças diárias que vão acontecendo na sua vida. Então você vai melhorando um pouquinho a sua força, um pouquinho o seu alongamento, um pouquinho a sua mobilidade. E isso vai se somando dia a dia. Quando você para e olha para trás, você vai ver o quão longe você já chegou. Porque na nossa rotina do dia a dia, a gente percebe... A gente só vê aquele momento, aquele frame. A gente esquece do que passou ou do que vai vir. E quando a gente faz essa recapitulação, né, olha para trás e olha o que a gente já passou, você vai ver o quanto você já conseguiu evoluir positivamente. Então, segue em frente, mantenha constância, faça o que precisa ser feito, que depois de um tempo você vai falar, ainda bem que eu comecei agora, ainda bem que eu dei esse start. Não quero ouvir de você o que eu já ouvi de muitos pacientes nossos. Nossa, eu queria ter começado antes. Eu queria que alguém, quando eu tive o diagnóstico, tivesse falado isso para mim. Não deixe passar o tempo. Comece agora. É um investimento em você, na sua saúde. Não deixe esperar tanto tempo para começar. Começa já e vai dar diferença.